adoramos, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor. Oh Deus, uma vez eu te perguntei o que te agrada de verdade, e Tu me disseste, Senhor, que te agrada saber que nós somos felizes. Senhor, nós somos felizes e por tudo, Senhor, te damos graças. Senhor, porque aquilo que parecia impossível, Senhor, Tu resolveu. Aquilo, Senhor, que parecia, Senhor, ser a nossa morte, Senhor, Tu mudou, Senhor, Tu trouxe caminhos novos, Tu trouxe coisas grandes e coisas maravilhosas para a nossa vida, Senhor, e nós estamos felizes. Nós somos felizes, Senhor, de estar na Tua presença. Nós somos confiantes do Teu amor, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, nós cremos no Teu agir, Senhor, em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo descanso. Obrigado, Senhor, pelo alívio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza que tudo, Senhor, tudo é possível. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que tudo é possível. Pai, cremos, Senhor, que Tu vives e por isso, Senhor, nós cremos no amanhã, Senhor. Sempre existe um amanhã, sempre existe uma bênção, sempre existe um milagre. Oh, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. Irmãos que estão em casa, sentam-se abraçados, abençoados em nome de Jesus. Pode sentar por um instante. Eu estava escutando aquela música, se eu não me engano, Voz da Verdade. E aquela música E aquela música, ela é bastante antiga. E ela é de um tempo do ano do meu avivamento, né? E eu lembro que Deus estava fazendo grandes coisas na minha vida, trazendo uma transformação muito grande. E quando eu entro na igreja de volta, depois de muito tempo, depois de muito erro, depois de muitas escolhas mal feitas, né, os irmãos estavam cantando aquilo que parecia impossível. Foi tremendo. E eu jamais vou me esquecer, né, do que Deus falou comigo através daquela música naqueles dias. Aquilo que parecia ser a minha morte. Bênção de Deus essa música. Queridos, a gente está começando a preparar. Vamos esperar, logicamente, aquecer o tempo. Já estou conversando com o Christian para a gente fazer uma noite de louvor lá no Monte da Oração. Vamos fazer, sei lá, talvez às 10, às 2 da manhã, alguma coisa assim. A Luciane já encheu os olhos d'água. Mas vamos fazer uma noite de louvor lá, né? Antigamente nós fazíamos vigília e passávamos a noite toda, até de manhã, orando. Vamos fazer menos, né? Vamos fazer menos e vamos fazer de louvor. Vamos fazer uma adoração lá no monte. Vamos esperar esquentar, vamos esperar melhorar o tempo. Chegando o dia, a noite do jantar de casais, está tudo certo? Quem tem alguma notificação para a igreja? Não? Precisa? Não? Tá. O pastor Giaro também vai estar conosco nas próximas semanas aí. Eu acho que semana que vem não, na próxima talvez, eu não falei a respeito com ele. Mas vai estar conosco também. Reunião de mulheres próximo sábado. É isso aí? Próximo sábado? Então tá. Viu? Já estamos aí com contrabaixo, né? Graças a Deus. Toda a diferença, né? Eu estava ansioso. Eu sou ansioso com as coisas de Deus, eu sou ansioso. Sou ansioso, eu gosto de estar sempre incrementando a igreja, o altar, né? Agora vocês podem ver que o Cristian não toca muito não, né? Porque o violão, ele faz 30 notas para tocar a música que eu toco em dó e ré. O menino não é dos mais fortinhos. Aí ele pega o contrabaixo e começa a fazer assim, se dá comigo eu já estou aqui. O guri não, mas ele vai bem, é só dar um tempo para ele. Né? Já viu ele tocando contrabaixo? Ele fica, toca, Diego. Mas é que ele está aprendendo agora. Então. Ele está indo devagar. Né? Tinha uma outra situação que eu queria comentar, compartilhar, mas não anotei, realmente não vou me lembrar. Amém? Te coloca de pé então, por favor. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 57, verso 2. Glória a Jesus. Livro de Salmos, capítulo 57, verso 2. Nessa terça-feira não vamos ter o programa
Momento Raízes, não vamos ter também o alinhamento. Tem um compromisso na terça-noite, mas na outra terça já vamos estar novamente no alinhamento e vamos estar tratando sobre as obrigações, né? Os deveres do marido cristão, deveres da esposa cristã. E fala em deveres, né? A Bíblia diz assim, por tudo dai graças. E como tem me chamado a atenção cada vez mais essa palavra, e eu tenho compartilhado, acho que com o Cristo eu compartilhei também, e também com a pastora, por tudo dai graças. Às vezes tu pode achar que tu não tem motivo para dar graça. E infelizmente o que a gente encontra de gente murmurando e reclamando da vida, e reclamando de coisas é incrível. Não sei se com a Jaque comentei também, mas eu venho de um contexto que minha mãe tinha lá 6 anos, 7 anos, não sei. Nós não tínhamos um banheiro dentro de casa. E, na verdade, também, para banho, também nem na rua. Era uma metade de uma construção ali, de uma peça que ficou mal acabada. Não ficou completa. E aí nós não tínhamos luz em casa, nós tínhamos só o lampião, não tinha televisão. E aí nós tínhamos aqueles balde grande galvanizado com uma biqueira de chuveiro embaixo. E pendurado em cima. E mãe esquentava a água e botava ali e a gente tinha que tomar um banho ligeiro, né? Principalmente no inverno, né? A água acabava e esfriava. Então só quem nunca teve um chuveiro elétrico sabe o que é tu virar uma maçaneta ali, um registro e sair água quente, né? Por tudo é graças. Escuta, Deus tem me mostrado que às vezes a gente tem muito mais do que a maioria tem, só que a gente não está se dando conta, a gente está murmurando e geralmente a gente fica de mau humor, porque às vezes a gente quer alguma coisa, a gente não consegue, e a gente quer para anteontem de manhã cedo, e não é assim. Eu acho que é tempo de a gente começar a reconhecer o que Deus tem nos dado, e não aquilo que nós ainda queremos. O que nós queremos é uma coisa, o que Ele tem para dar é outra. O nosso tempo é um, o tempo dele é outro. Eu acho que a gente, em vez de continuar murmurando, reclamando tantas coisas, é tempo de a gente começar a agradecer, né? Eu digo para a pastora, a nossa vida mudou, mas não quer dizer que a vida ao redor tenha mudado. Hoje, depois nós eu andei muito tempo de bicicleta com a chuva batendo de frente com uma marmita no guidão. Os carros passavam e me davam aquele banho. Né? E vento de frente. Hoje nós temos 2 carros, graças a Deus. Escuta, não quer dizer que as pessoas não continuem andando de bicicleta na chuva. Só que às vezes tu esquece disso. Às vezes tu te acostuma com aquilo que Deus te deu e tu te esquece. E tu começa a reclamar daquilo que Ele não te deu ainda. Por tudo dai graças. As pessoas, os ônibus continuam cheios, lotados de pessoas, muitas vezes apertadas uns contra os outros, nada mudou. Deus tem mudado a tua vida. Mas se tu olhar para o lado, as coisas estão cada vez piores. Então, quem sabe é tempo de nós parar de murmurar e reclamar e começar a dar graças. Por tudo dai graças. Só quem andou na chuva com vento de frente, uma bicicleta emprestada ainda, que nem minha não era, sabe o que é sentar num carro e poder ligar o ar-condicionado de manhã? Por tudo dai graças. Sabe o que é abrir? Sabe o que é acender uma luz? Eu sou incomodado, às vezes eu chego na casa de alguém e já é 6 horas, às vezes até verão, 6 horas, 7 horas da noite, e começa a baixar começa a baixar a claridade. E eu fico agoniado, a pessoa não acende a luz nunca. Mas por quê? Porque eu acho que eu trago dentro de mim ainda aquela luz amarela de lampião. Né? Então eu já fico... Né? Se forem lá na minha casa, vão ver o que não falta é tomada. Falta prato, panela, falta tudo. Tomada e lâmpada não falta. No nosso quarto tem as 2 de cima. Aí tem uma sanca, tem mais uma. Aí tem mais 4 de LED. E aí tem mais 2 na cabeceira que é para poder ler. Perdi já quando. Por tudo dá graça. Toda vez que tu acender a luz, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabe. Deus quer levantar intercessores. Pessoas que vão estar orando. Te lembra disso, Walter?
No outro dia eu cheguei, a primeira coisa, eu fui lá no serviço, fui lá na área dele. Ô Walter, o que aconteceu contigo ontem? Porque eu sabia que tinha acontecido. E eu não vou lembrar bem da história, mas assim, ó, na peça que nós... Livro de Salmos, capítulo 57, verso 2. O salmista vai dizer: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e ele me livra. Ele cobre de vergonha aqueles que me ferem. Pode sentar. Quando ele diz, ele cobre de vergonha aqueles que me ferem, ele está dizendo aqui, além de ele me salvar, ele me honra, além de ele me auxiliar, ele me honra, e ele cobre de vergonha aqueles que me perseguem. Então nós temos aqui uma pessoa que estava vivendo um momento de conflito, de desafio, que estava sendo ferido, que estava sendo perseguido, mas ele tem aqui uma ousadia de crer que no momento em que ele clama a Deus, o Deus executa o que ele precisa. Nós estamos falando nesses dias muito sobre a fé, porque é tempo que Deus quer realmente levantar um povo que tenha a ousadia de ser perseguido, de ser ferido e continuar acreditando e de não abrir mão de coisa alguma. Ele diz aqui, eu não vou abrir mão de coisa alguma, porque quando eu clamar ao Deus do Altíssimo, Ele vai realmente executar, Ele vai resolver, Ele vai trazer a solução. Desde o céu Ele vai me livrar. E não só isso, mas Ele vai me honrar de uma forma que aqueles que estão me ferindo, ou aquilo que está me ferindo, aqueles que estão me perseguindo, vão realmente ser envergonhados. Como Deus tem buscado nos nossos dias esse tipo de pessoa que vai ter desafios, que vai ter tempestades, que muitas vezes vai estar caminhando contra o vento, mas que ousa crer e ousa confiar. Ele diz assim, basta eu clamar ao Deus Altíssimo. Isso é tremendo, isso é uma ousadia de saber que os propósitos de Deus se cumprem. Isso é uma confiança no poder e uma confiança no propósito de Deus, que nós temos falado muito a respeito. Nós estamos falando bastante nesses dias, né? Muitas vezes nós queremos, quem sabe, uma palavra mais, quem sabe uma palavra de revelação, quem sabe uma palavra mais de libertação, de restituição. Mas vamos falar de novo sobre fé. Falar sobre fé muitas vezes pode parecer algo muito simples, mas a fé ela pode ser tudo. Ela pode ser salvadora, libertadora, curadora, e ela pode ser tudo, mas o que ela não é algo simples. A fé ela jamais pode ser considerada como algo simples, porque a verdade é que ela é de extrema importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, e é cada vez mais necessário que a gente venha a entender e reposicionar coisas na nossa vida, e inclusive reposicionar o conhecimento que nós temos e a vivência que nós temos sobre fé. É um tempo que Deus tem procurado isso, por isso que Ele tem falado tanto conosco a respeito de fé. É um tempo que Deus tem tentado na nossa vida, na vida de muitas pessoas, reposicionar a nossa conduta, reposicionar a nossa forma de agir, reposicionar a nossa fé, né? E para que a gente possa ter uma conduta como a do salmista, né? Que com certeza, através dessa fé, ele consegue vencer todos os seus desafios.
Se nós lermos com cuidado essa passagem, nós vamos ver aqui um homem que ele sabe que ele tem uma unção. Ele sabe que ele tem um dom sobre a vida dele. Ele sabe que ele tem um poder que reveste ele. É isso que a gente pode ver na vida desse homem aqui. Eu clamarei ao Deus Altíssimo. Eu vou clamar agora, eu vou clamar amanhã de manhã, eu vou clamar, não interessa quando, eu vou clamar ao Deus Altíssimo. Existe aqui uma unção de ousadia que faz ele crer. Eu estou sendo perseguido, mas eu continuo crendo, eu não vou abrir mão de coisa alguma. Isso aqui é uma unção de ousadia. Existem muitas unções e dons, né? Mas essa daqui é uma unção de ousadia. Mesmo que possamos estar sendo perseguidos, mesmo que possamos estar sendo desafiados, eu vou acreditar mais, e quanto mais eu acredito, mais a presença de Deus aumenta. É interessante isso, é proporcional. Às vezes a gente diz, por que na minha vida não acontece igual da vida do irmão? E eu já comentei isso, né? Por que algumas pessoas permanecem na fé e outras acabam que não conseguem e vão embora? A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. A forma de discipular há 30 anos, que é o mesmo. Por que algumas pessoas, elas crescem, amadurecem e se tornam até pastores, líderes, e outros acabam abandonando a fé? É uma questão de posicionamento. E Deus está querendo justamente esse posicionamento aqui. Isso aqui é um posicionamento de fé, porque existe o posicionamento de fé, mas existe também o posicionamento humano. E daqui a pouco a gente vai ver. E no momento que tu começa a te posicionar de uma forma humana, tu começa a ser derrotado nos teus desafios. Tu começa a não conseguir alcançar realmente a vitória que tu vinha buscando. Então é um tempo que Deus realmente ele quer nos reposicionar para que o projeto dele realmente aconteça na nossa vida, para que os propósitos dele possam se cumprir. Porque eu já disse, conforme eu comentei, eu acho que no outro domingo, não me lembro quando eu estava no intervalo, eu ia me formar, eu já tinha me formado, eu ia para a graduação, ia para a festa agora, e o Senhor disse assim para mim, olha, o que eu tenho para vocês é que tem que cumprir. Né? O que é isso? Todo projeto de Deus, todo propósito de Deus, ele passa pelo teu posicionamento. É o teu posicionamento, é a tua forma de acreditar, é a tua atitude, o que tu faz com a palavra, o que tu deixa de fazer com a palavra. Porque tem uns que vêm no culto e escuta a palavra. E tem outros que vêm no culto e levam a palavra. Então, isso é posicionamento. Todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus, ele passa pelo teu posicionamento. Tudo vai passar e está sujeito. Foi isso que Deus quis me dizer. Olha, eu tenho propósito para vocês, mas todos os meus projetos e propósitos, quem tem que realizar são vocês. Então, quer dizer que o propósito de Deus muitas vezes não está se cumprindo na nossa vida, na nossa casa, quem sabe nas finanças. Por quê? Porque ele está sujeito ao que tu está fazendo. Ou aquilo que tu não está fazendo. Interessante essas coisas. Porque a gente começa a entender por que, quem sabe, na vida dos outros está acontecendo. Mas a palavra é a mesma, Deus é o mesmo. As pessoas que estão discipulando são as mesmas. A dedicação, tem pessoas que muitas vezes recebem até mais dedicação do que as outras. E elas não conseguem seguir em frente. Mas é porque elas não conseguem entender, filho. Não vai vir um anjo aqui fazer para ti. Vai vir um anjo aqui liberar para ti. Vai vir um anjo aqui abrir a porta para ti. Mas ele não vai entrar. Ele não vai te carregar no colo lá para dentro. É uma questão de sujeição. Todo o propósito e todo o projeto de Deus, ele está sujeito ao teu posicionamento. Uns se posicionam numa fé que nem está aqui. Outros se posicionam de uma forma humana. É diferente. Né? Então é um tempo. E quando eu vi, essa semana, me veio na mente Romanos 12:2. E que tremendo isso. Porque Romanos 12:2 diz assim, tu precisa transformar o teu pensamento. Tu precisa transformar. O que ele está dizendo? Cara, o teu pensamento está mal posicionado. O teu pensamento ele está
posicionado, quem sabe, nas questões do mundo. O teu pensamento, quem sabe, ele está posicionado naquilo que tu aprendeu, naquilo que tu viveu, mas no momento em que tu reposicionar o teu pensamento, a tua forma de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que tu possa experimentar. Então, o que acontece? Reposiciona para experimentar. Do contrário, tu só vai ser um religioso que tu vai a culto no domingo, tu vai a reunião, que tu assiste reunião, que tu gosta de escutar louvor. Mas, na verdade, que as coisas não vão estar acontecendo na tua vida. É necessário reposicionar. Eu pego o meu pensamento que estava... Olha, eu sempre fui assim. Isso é uma posição de pensamento. Né? No momento que tu diz assim, eu sempre fui assim. Isso é uma posição de pensamento. No momento que tu diz assim, eu sempre aprendi assim. Isso é uma posição de pensamento. No momento que tu diz, eu sempre fiz dessa forma. Isso é uma posição de pensamento. No momento que tu diz assim, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Isso é uma posição de pensamento. Agora, no momento em que tu reposiciona o pensamento, tu começa, não, só um pouquinho. Talvez eu não esteja sempre certo como eu penso que estou. Porque tem pessoas que acham que estão sempre certos e os outros estão sempre errados. Mas é interessante, né? Vamos ser realistas. Como é que está todo mundo sempre errado? Isso não é normal. Né? O mundo todo está sempre certo. Está sempre errado. Só tu está certo. A família toda está errada, mas só tu está certo. É estranho isso. Dificilmente isso vai acontecer. Eu nunca vi. Então, no momento que tu começa a mudar isso, tu está fazendo o quê? Tu está reposicionando o pensamento. E aí, então, tu começa a experimentar. Aí o céu se abre. Aí o céu se abre e aí tu começa a experimentar coisas maiores em Deus. Até então, não. Até então, talvez tu experimente uma coisa aqui, outra ali. E tem aqueles que não experimentam nada. Depende do nível de fechado. Tem gente que está fechado. Não vou reposicionar nada. Eu sempre fui assim. Então tá. É aquela pessoa que ela vem no culto e escuta a palavra. E tem aquela que vem no culto e leva a palavra. E não cabe a mim. E não cabe a mim pegar a palavra, botar num pacote e jogar dentro do teu carro. A hora que tu estiver passando, esqueceu, toma aqui. Né? Jogar no para-brisa. Não, esqueceu a palavra. Não. Né? E tem vezes que a palavra não é boa, mas João diz, às vezes ela é amarga. Quando tu coloca na boca, ela é amarga, mas quando tu engole, ela tem sabor de mel. Porque aquilo que tu engole, ela se torna vida. Né? Então, tem vezes que tu não vai gostar. Eu não gostava. Né? Tinha palavras que realmente me incomodavam. E que bom que é assim. Porque esse é o objetivo do Evangelho. Te incomodar. Te incomodar. No momento que te incomoda é porque tem alguma coisa errada. E aí então tu começa a reposicionar para poder experimentar. Isso que Romanos 12:2 está falando. Né? E aí então nós começamos realmente a experimentar coisas maiores, e esse experimentar coisas maiores vai edificando ainda mais a nossa fé, vai criando um tempo novo na nossa vida, vai criando um agir poderoso de Deus, vai criando um agir de restituição de Deus nas nossas vidas. Coisas novas vão realmente acontecer na nossa vida. Eu acho que nós vimos semana passada, né? Já está decretado coisas novas, né? Então nós começamos a viver um tempo realmente de um agir maior de Deus dentro da nossa vida, um agir maior de Deus dentro da nossa casa, porque a presença de Deus começa a ser maior. Quando é que a presença de Deus começa a ser maior? Quando a minha presença começa a ser menor. Consegue entender isso? Que diminua eu, para que tu cresças. O problema é que às vezes eu não estou diminuindo. Às vezes eu não estou diminuindo. Se eu não diminuo, a presença dele não aumenta. Se a presença dele não aumenta, o agir dele continua pequeno. Continua limitado na nossa vida. Não se trata, Deus, se tu queres, eu posso ser curado, se tu queres, eu posso isso. Não se trata de um querer do céu. O céu quer. Jesus disse, eu quero. Né? Jesus falou para o leproso. O leproso disse, Jesus, se tu queres, eu posso. Não, eu quero, não se trata do meu querer. Existe um querer do céu. O problema é que às vezes a pessoa não quer renunciar. O problema é que às vezes a pessoa não quer se diminuir. Né? Às vezes tem uma situação conjugal, nenhum dos dois quer diminuir para que
Deus opere naquela situação. Às vezes é uma questão, será que eu me mudo? Será que não me mudo? Mas a tua vontade acaba sempre prevalecendo. E aí logo ali tu vai te frustrar e vai dizer assim, por que Deus deixou eu fazer isso? Mas por que tu fez sem perguntar? Ah, mas Deus não está falando. Será que Deus não está falando ou será que tu não está ouvindo? Ou quem sabe Deus não está falando porque tu não está deixando? Porque se tu crescer demais, Ele não vai disputar contigo. Ele não vai disputar contigo. E aí, claro, aí quem vai falar é a tua mente. Quem vai falar é a tua situação. Né? Então nós temos essa forma humana de estar agindo. Agora nós precisamos realmente fazer que nem o salmista, né? Deus procura isso, pessoas que realmente estejam dispostas a se diminuir e realmente ter uma entrega. Precisamos disso, precisamos estar posicionados nessa entrega, nessa certeza que Deus, Ele age na nossa vida, que Ele age com poder, Ele é poderoso para fazer tudo o que for preciso e Ele faz tudo o que é preciso. Esse homem aqui, esse salmista, ele tinha uma certeza na vida dele. Eu tenho uma unção sobre a minha vida. Como está escrito isso? Tá, porque ele disse assim, se eu clamo a Deus e Ele me ouve, então eu tenho uma unção sobre a minha vida. Eu tenho uma unção, eu estou revestido de um poder. Agora isso é só para ele? Claro que não. Senão não estaria na Bíblia. Estaria num livro de liderança qualquer. Isso aqui é para nós. Nós precisamos ter essa certeza e essa convicção. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo, e esse estar cheio do Espírito Santo, isso me reveste de poder, e isso me traz a autoridade de Cristo na minha vida. Por isso que eu posso clamar, e eu tenho certeza que não importa qual é o desafio, não importa qual é a perseguição, não importa o que está acontecendo, Deus Ele vai me trazer a solução, e Ele vai resolver o meu problema. O problema todo é essa questão que Deus está procurando, né? Procurando pessoas que realmente se levantem dessa forma. Mas, na verdade, na maioria das vezes, a nossa fé e a nossa forma de nos posicionar, ela é bastante humana. A gente começa a confiar naquilo que nós estamos vendo. Nós começamos a nos incomodar com coisas que estão acontecendo ao nosso redor, enquanto que a palavra vai dizer, descansa porque eu vou entrar com providência, mas nós cremos num momento, mas num outro momento nós não cremos. Isso é uma forma humana de agir. Sabe por quê? Muitas pessoas têm perdido seus desafios, e muitas pessoas têm tido muitos problemas dentro de casa, e nas suas finanças, porque o inferno tem tomado autoridade sobre a vida delas. O inferno tem tomado muita autoridade e tem mexido na vida e na casa de muitas pessoas. Agora, não tem como o inferno mexer na vida, na casa, no casal, se a pessoa ela tem essa conduta aqui. Eu estou sendo perseguido, mas eu não tenho problema com isso, não. Eu estou com uma situação aí que está me ferindo, mas eu não tenho problema com isso, não. Porque eu sei que do céu vai vir o meu socorro. Do céu, sabe? Ele disse assim, não vem de coisas humanas, não vem das minhas forças, não vem da minha capacidade financeira e intelectual, não vem de ajuda que os outros possam me dar, mas vem do céu. E aí eu acho tremendo uma coisa. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem. Ele está vindo do céu, mas tu está cercado, não tem importância. Está vindo do céu, mas estão te ferindo, não tem importância. Está vindo do céu, mas os caras estão me perseguindo, não tem importância. Está vindo do céu. Tá, mas tu está sendo perseguido, tu está sendo ferido, essas coisas vão cooperar para o meu bem. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, sabe o que está dizendo? Que Deus vai te surpreender trazendo vitória de lugares que tu nem imagina. Que interessante isso, que tremendo isso. Deus ele vai te surpreender, e já vimos isso em algum outro momento, um Deus que surpreende, mas Ele surpreende tanto, que Ele vai fazer coisas
Ele vai criar coisas na tua vida a partir de outras situações que tu já havia até desistido, que tu já tinha até dado como perdido. Todas as coisas cooperam. Até aquilo que tremendo isso. Ele vai te surpreender. Tem coisas de repente que quem sabe tu já tinha desistido, coisas que quem sabe tu já tinha pensado de abrir mão, mas quando tu crê dessa forma, quando tu tem a ousadia de dizer, eu não estou nem aí se estão me perseguindo, se estão me ferindo, Deus ele pega aquelas coisas que para ti eram impossíveis e ele começa a fazer milagre a partir dali. Que coisa fantástica, como Deus é tremendo. Eu quero dizer para ti que ele, quando tu te posiciona dessa forma, quando tu posiciona a tua mente num sentido de realmente aceitar, de se diminuir e aceitar que Deus aumente, o inferno nunca mais vai mexer na tua vida. O diabo nunca mais vai tocar na tua vida. Ele nunca mais vai tocar nas tuas finanças. Sabe por quê? Porque ele perde a autoridade. Ele perde a autoridade. O diabo ele tem tocado muitas vidas. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te explicar. Para que a gente possa entender. Existe o posicionamento em Deus que o salmista tem aqui. Um posicionamento de fé. E deu. Não importa o que está acontecendo. Eu estou sendo perseguido, eu estou na fé. Estou sendo machucado, eu estou na fé. Eu estou sendo, de repente, envergonhado, estou na fé. Estou sendo acusado, estou na fé. Não importa, estou na fé. E tem aquele posicionamento na forma humana. A forma humana, como é que acontece? A situação está acontecendo. E tu está na fé. Tu diz assim, eu creio que Deus vai operar. Passa 2 dias, tu diz assim, não sei se Deus vai operar. Num momento está cheio de fé, no outro momento nem tanto. No momento tu está crendo que Deus vai fazer, no segundo momento tu está gritando estressado, tu mesmo querendo resolver. Isso é um posicionamento humano. A maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas que eu conheço, dentro da igreja, elas têm muita fé. Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Elas têm um posicionamento humano. Uma hora tu crê, daqui a pouco tu não crê. Uma hora tu tem fé, daqui a pouco tu não tem fé. Numa hora tu entrega tudo, na outra hora tu recolhe tudo. Isso é posicionamento humano. O que eu quero dizer com uma forma humana? Eu quero dizer que isso é a forma que as pessoas que não tiveram experiência nenhuma com Deus, elas agem. Pessoas que ainda não entregaram, não conhecem Deus, não têm uma vida com Deus, elas agem desta forma. Mas a palavra de Deus é bem clara, vocês não são deste mundo. Então, isso significa o quê? Se nós não somos deste mundo, então nós não agimos igual o mundo. Mas as pessoas têm agido dessa forma, e o diabo tem feito isso. O diabo tem feito isso, as pessoas não têm se dado conta. Ele tem te conduzido a enxergar o problema e tomar atitudes humanas. O inferno ele tem te levado a isso. Ele começa, tu está na fé, tu tem um problema, mas tu está na fé. Mas aí tu dá conversa, tu dá ouvido para ele. E daqui a pouco até alguém que vai na tua casa, não sei, uma conversa. E tu começa a olhar para aquele problema como, olha, parece que não vai ter uma saída aqui, parece que ele é mais difícil. E aquele posicionamento de fé começa a ficar abalado, e aí tu começa a tomar, tu antes estava num posicionamento de fé, não, eu creio que Deus vai fazer, olha, talvez seja mais difícil, talvez não vai dar certo. E aí tu começa a abrir mão de coisas. Primeira coisa que tu abre mão é da certeza e da convicção, para depois começar a abrir mão daquilo que Deus tem te dado. E daquilo que Deus ainda poderia te dar. Entende? As pessoas... E o maligno tem feito isso. Ele começa a te... Vê se não acontece. Vai dizer que não acontece. Vai dizer que não acontece. As pessoas, elas olham o problema, e aí daqui a pouco começa a vir uma voz no ouvido dela. Mas isso aqui não vai dar.
Olha, mas esse mês não vai dar. Olha, mas a situação está assim. Olha, mas a situação está do outro jeito. Não é assim. Ou, como diz lá o rapazinho da TV lá, ou eu estou errado. O rapazinho que eu e a Giovana assistimos toda tarde. Né? A gente assiste toda tarde um noticiário lá e o rapaz, ou eu estou errado. Numa hora está crendo, daqui a pouco não está crendo. Uma hora está com muita fé, daqui a pouco já não está com tanta fé. Numa hora está entregando e está confiando, em um outro momento nem tanto. Vai dizer que isso não acontece. Isso é forma humana de ter fé. Isso é forma humana de ter fé. Não é essa fé que Deus está procurando. Não é esse posicionamento. E por isso Ele tem nos ensinado que diminua eu, para que Ele cresça em mim. Isso é posicionamento, e no momento que Ele vai crescendo na gente, Ele vai aumentando a sua presença. Ele vai aumentando a sua presença na nossa vida. Ele vai aumentando a sua presença na nossa casa. Ele vai aumentando a sua presença no relacionamento. Ele vai aumentando a sua presença em todos os lugares. E coisas incríveis começam a acontecer. E coisas maravilhosas começam a acontecer. Agora a questão do por tudo dar graças tem muito a ver com isso. Porque só uma pessoa que se diminui consegue realmente dar graças por aquilo que o Senhor está dando. Agora, no momento que a pessoa não diminui, mas que ela cresce todos os dias. Como é que uma pessoa cresce? Cresce para cima dos outros, muitas vezes. Ela, né? Cresce para cima de uma situação, deixa que eu resolvo. Isso aí é uma pessoa crescendo, né? É uma pessoa que ela vai estar sempre impaciente, ela não sabe esperar. Ela não sabe esperar. E nós temos muitos desafios, nós temos muitas situações, né? E se tem algo que é complicado na nossa vida, além de estarmos sujeitos às tempestades, aos desafios, né, aos ventos contrários, se tem uma coisa que é complicada na nossa vida, é a espera. É a espera. A própria Bíblia diz que a espera adoece o coração do homem. Mas só uma pessoa que ela se diminui, ela consegue realmente abrir mão. Olha, eu sei que não é para agora. Eu sei que não é para agora. E aceitar que não é para agora. Mas o diabo ele tem roubado esse posicionamento. O inferno tem agido em muitas vidas por causa disso. As pessoas elas não conseguem se posicionar de uma forma diferente porque elas estão dando ouvidos para o diabo. Elas estão ouvindo o que o inferno está dizendo. Olha, esse casamento está complicado. Olha, esse mês essa finança não vai dar. E tantas coisas. E aí tu vai esquecendo da graça. E tu vai murmurando. E tu vai pensando outras coisas de forma humana. Vocês não são desse mundo. Por que vocês pensam como as pessoas desse mundo? Tremendo isso. Tremendo isso. O que Deus quer é que a gente possa assumir uma postura diferente. Porque as nossas derrotas, isso aqui eu quero que tu saia daqui hoje com isso. As nossas derrotas, aquilo que muitas vezes a gente acha que é frustração, na verdade não é, só está sendo frustrante porque não está no teu tempo. E aí tu fica todo dodóizinho. Tu queria que acontecesse A, aconteceu B, e aí tu fica todo dodóizinho. Tu queria que acontecesse ontem de manhã, aconteceu ontem de tarde, tu fica todo dodóizinho. Posicionamento. A maior parte daquelas questões que acontecem na nossa vida, no dia a dia, seja na área que for, seja conjugal, aquelas questões que são lutas, que são desafios, que são combates, que são ventos contrários, isso não é questão, filho. Isso aí te deixa ansioso, isso aí te deixa preocupado, porque tu está enxergando de uma forma diferente, tu está te posicionando de uma forma diferente. Não é do teu jeito. Não é do teu jeito, não é daquela questão ansiosa. Se
Se nós começarmos a nos posicionar que nem o salmista, a nos posicionar na fé, na convicção realmente, e nós assumirmos uma postura diferente, as vitórias começam a vir. Se nós começarmos a adotar um pensamento diferente, um caminhar de fé diferente, as vitórias começam a vir. O problema é que a gente está misturando tudo. O problema é que a gente tem uma fé dentro da igreja, mas quando sai lá, tem uma fé e forma. Tu tem uma fé, mas tu tem uma forma. E eu já disse, a gente não consegue, a gente já viu isso. Tu não consegue ter uma mente no céu e um pé na terra. Ou está tudo no céu ou está tudo na terra. Não tem como. É posicionamento. A gente se posiciona onde? Só que a verdade é isso. Se tu for parar para analisar, examine esse homem a si mesmo. Os nossos dias têm sido assim. A gente tem lutado as nossas lutas igual a qualquer outro. Uma hora tu está cheio de fé, daqui a pouco tu está gritando estressado. Não é? A Aline tem uma cara de que grita estressa dentro de casa. Não é assim. Quem é que vai resolver? Entendeu? Isso aí é posicionamento de fé. Agora o salmista diz, eu estou ferido, eu estou sendo perseguido, mas eu sei quem eu sou. Eu tenho uma unção. Pedro, quando ele resolve descer daquele barco, ele estava no meio da tempestade. Lembra? Pedro desce do barco no meio da tempestade, irmão. Ninguém diminuiu a tempestade para ele. Ele não foi lá fazer uma oração, lá a tempestade para. Não, ele desceu do barco e ele caminhou no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque a tempestade, ela tem que obedecer, ela tem que deixar passar alguém que tem ousadia. Mas Pedro afundou e voltou de novo e começou a caminhar de novo. Porque ele caminhou até onde Cristo estava, depois ele caminhou de volta até o barco. Então não vem com essa historinha que Pedro afundou, ele caminhou 2 vezes. Eu caminhei, afundei, levantei, estou aqui. Estou caminhando. A tempestade, ela respeita quem tem ousadia de se posicionar de uma forma diferente. Estava todo mundo dizendo, isso aí não vai dar. Não desce desse barco, isso não vai dar. Eu vou dar uma chave para ti. O diabo, ele quer que tu age, ele quer tirar o teu posicionamento de fé. Ele quer te trazer para um posicionamento humano. No posicionamento humano tem dúvidas e incertezas e tem muita coisa. Tu começa a ter dúvida, ele começa a te cansar. O posicionamento humano, ele te cansa. Por isso que as pessoas acabam desistindo e abrindo mão de muitas coisas. O diabo diz assim, eu não consigo, eu não tenho autoridade. Se essa pessoa, ela está na fé, ela vai ser perseguida, não tem importância. Ela vai ser ferida, não tem importância. Não tem nada que vá abater uma pessoa que tem uma conduta de fé. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou revestido de poder e autoridade de Cristo. Posicionamento. Aí ele vai começar a te mostrar o problema, vai começar a te mostrar a situação e vai começar a te tentar fazer pensar sobre aquilo. Não mais orar sobre aquilo. Tu pode orar sobre aquilo ou tu pode pensar sobre aquilo. É diferente. E aí tu começa a pensar sobre aquilo. E aí ele começa a colocar na tua cabeça que não vai ter saída para aquilo. Que não vai ter solução para aquilo. Que não vai ter como resolver aquilo lá. Ele começa a colocar na tua cabeça dessa forma. Essa forma de pensar. E ele começa a agir. E tu começa a aceitar. Aí a tua cabeça começa a ficar cansado. Ou não é? É isso que ele quer. É isso que ele quer. Porque uma pessoa cansada, ela não luta mais. Uma pessoa que estiver cansada, ela começa a desistir de muitas coisas. Uma pessoa que está cansada, ela começa a abrir mão de muitas coisas. E aí ele te ganha. Tempestade não ganha quem tem ousadia, quem tem fé. O diabo não toca. Eu estou dizendo para vocês. Maligno não toca. Existe maligno? Existe. Ele tem derrubado muitas coisas. Pessoas têm perdido muitas coisas. Eu vejo isso todos os dias. Mas ele não toca numa pessoa que está posicionada em Deus. Ele não toca, ele não tem autoridade. Querer tocar, ele quer.
Ele não tem autoridade, o inferno não tem autoridade. Daqui. O inimigo ainda vai ficar envergonhado. Isso aqui é uma pessoa que tem autoridade. Uma pessoa que sabe que está revestida de poder. Não tem nada que vai me tocar. Mas aí o diabo ele começa a trabalhar a tua mente. E tu começa a aceitar. E tu começa a ficar cansado. Tu começa a acreditar naquilo que está sendo dito na tua cabeça. Como é que o diabo fala no meu... Eu nunca ouvi ele falar. Cara, começam a surgir ideias. É assim que ele trabalha. Começam a surgir ideias. Como é que eu vou saber se é de Deus ou se não é de Deus? Confronta o espírito, discerne o espírito. Porque a palavra te diz que tu pode ser vencedor, muito mais do que um vencedor. Se algo está te dizendo que tu vai ser derrotado naquela área, adivinha de quem é. Confronta o que está acontecendo com o que está escrito. E aí tu vai saber de onde que está vindo. Discernir os espíritos. É entender o que está vindo na tua cabeça, da onde que está vindo. Ou daqui a pouco alguém vai na tua casa e vai ouvir, vai te dizer uma coisa. E aí tu tem que discernir o espírito. Escuta, essa opinião está vindo da onde? Qual é o motivo? Por que estão me dizendo isso? Por que estão me dizendo aquilo? A pessoa diz, não, eu só quero o teu bem. Só quer o meu bem. Então tá. Eu te agradeço. Dando aquela minha simpatia da infância, eu te agradeço. E aquele te agradeço, ela já se desanima a querer o meu bem pro resto da vida. Porque tem muita pessoa que vai na tua casa porque ela quer o teu bem. Ela te manda mensagem porque ela quer o teu bem. Vamos discernir os espíritos. Mas o diabo vai usando desse tipo de coisa. Vai usando pessoas. Olha, eu se fosse tu não fazia isso, porque de repente não vai dar certo. Pessoas dizendo para ti que é impossível. Mas Deus usa pessoas cristãs verdadeiras para falar contigo. Não vai usar aquele falido, não vai usar aquela fofoqueira adúltera. Não vai usar. Não é qualquer um que Deus vai usar. Deus usou o jumento uma vez só. No resto, esses cavalos tudo aí, que eu saiba, não fala. Deus usa pessoas para falar contigo? Sim. Para te aconselhar? Sim, lógico. Mas pessoas de fé, pessoas que têm um caráter cristão. Essas aí sim. Por isso, a palavra diz, tu tem que entender os espíritos, tem que reconhecer, discernir aquilo que está falando contigo. Seja pessoalmente, seja na tua mente. E ele começa a trabalhar a tua mente. Até que tu começa a ficar cansado. Por quê? Porque tu está aceitando aquilo que ele está dizendo. Aí tu começa a ficar cansado. E tu começa a ficar desanimado. E aí tu começa a abrir mão de coisas. E aí tu começa a desistir de coisas, porque tu começa a acreditar que realmente não tem mais jeito, não tem mais uma saída. E assim as pessoas têm vivido. Pessoas, muitas vezes, de muita fé, estão desistindo de coisas porque estão acreditando que não tem mais uma saída. E Jesus diz, eu sou o caminho. E Jesus diz, eu abro o caminho no meio do deserto. Eu coloco o rio onde não tem. Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo sabe, poderoso. Poderoso. Mas tu vai tomando uma atitude diferente. E aí o propósito e o projeto não vão acontecendo, porque o propósito e o projeto estão sujeitos à tua atitude. À tua atitude. Tu imagina se esse rapaz aqui começa a choramingar e dizer, porque eu estou sendo perseguido, porque eu vou desistir disso, porque não sei o quê. Tu acha que Deus vai trazer vitória para ele da onde? Antes que Deus libere a vitória, ele já desistiu. Porque eu estou sendo perseguido no meu casamento, eu acho que eu vou desistir. Porque lá na empresa onde eu trabalho, porque não sei o quê. Porque... Me ajuda? Me ajuda? Tu acha que alguma coisa vai ser liberada na vida do cidadão desse? Mas olha a diferença aqui. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, e esse estar cheio do Espírito Santo me reveste de poder e autoridade de Cristo. E a hora que eu clamar, acabou isso aqui. Eu sei que eu estou sendo atacado, sim. Eu sei que existe um combate, sim. Eu sei que pessoas estão falando de mim, sim. Eu sei que a situação, eu sei que está demorando, sim. Mas eu sei em quem eu confio.
Eu sei de onde vem meu socorro. Pode até estar demorando, mas não é no meu tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Aprenda a viver o tempo de Deus. As pessoas são ansiosas demais, porque elas querem tudo no seu tempo. É o que eu digo, não é uma questão da tempestade. É questão de posicionamento. Não é uma questão das pessoas se levantarem contra ti. É questão de posicionamento. A tempestade não te deixa ansioso e preocupado. É a forma que tu encara aquilo ali que te deixa ansioso e preocupado. E é isso que o diabo quer. É isso. É nos cansar. E no momento que tu cansa, tu começa a abrir mão. E é isso que ele quer. Só que eu vou te dizer uma chave. Já cansei de te dizer. A Bíblia está cheia de chaves aí. O diabo ele vai vir, ele vai tentar colocar na tua mente que não tem uma saída para aquela situação. O maligno ele vai vir e ele vai tentar colocar na tua mente que aquilo ali não tem mais uma solução. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando o diabo quiser colocar na tua mente que tu não tem mais uma saída, que tu não tem mais uma solução, ele vai te dizer um monte de coisa. E tu vai dizer para ele, tu pode me dizer o quanto tu pode me dizer o que tu quiser, mas eu não estou aqui para te acreditar. Jesus venceu o diabo no deserto, respondendo as suas perguntas. Não foi se escondendo. E não foi ficando com dúvida. É, né? O diabo dizia uma coisa e ele chegava e rebatia. E o diabo vai dizer assim para ti, não tem saída para ti, desiste. Tu pode me dizer o quanto tu quiser, mas eu não estou aqui para te obedecer. Eu não estou aqui para te obedecer. Tu tens que te posicionar dessa forma. Para esse casamento não vai dar. Escuta, Satanás, tu pode dizer o que tu quiser, mas eu não estou aqui para acreditar. Olha, tu não vais conseguir. Escuta, tu pode dizer o que tu quiser, eu não estou aqui para te obedecer. Quando eu aceitei Jesus, ele se tornou responsável. Eu entreguei minha vida para ele. Ele se tornou responsável pela minha vida, pela minha casa, pelas minhas finanças, pelas portas que se abrem, pelas portas que se fecham. É dele que vem toda a solução. Satanás, tu pode dizer o que tu quiser. Ele vai dizer o que ele quiser. Só cabe a ti acreditar ou não. Tu diz o que tu queres, mas eu não estou aqui para te ouvir. Isso tem que ser exercitado, irmão, diariamente. Tem que vigiar nessas coisas. Sabe, tem igreja que diz, vigia, crente. Tem que vigiar. Quando a coisa começa a vir na tua mente, ele te ataca todos os dias, o diabo não está aí para brincar. Quem dorme é crente, o diabo não dorme. Quem fecha é o quarto, na hora de dormir, o inferno fica aberto 24 horas lá. Primeiro as coisas acontecem lá, para depois acontecer na tua vida, porque primeiro é projetado lá e planejado lá, para depois acontecer na tua vida. Então é tempo de vigiar, é tempo de estar esperto o que está acontecendo. De ver, olha, o diabo está minando a vida das pessoas, minando a mente das pessoas. Cara. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, desesperançosas. Eu não sei nem para que vem, porque na verdade estão sem esperança nenhuma. Ou então estão ansiosas e preocupadas. Escuta, o problema não é a tempestade, é a forma que tu está olhando para a tempestade. O problema não é a questão do casamento, mas é de que forma que tu está te conduzindo nisso. É posicionamento. Reposiciona para experimentar. Ah, mas eu não consigo viver nada de Deus, então tem que ter tempo de reposicionar para experimentar. Que diminua eu, isso aí é reposicionar. Que diminua eu. Aí as pessoas ficam ansiosas, ficam preocupadas, ficam lá cheias de coisa lá. Querido, não é a tempestade que está fazendo isso. É tu. A tempestade dentro da tua casa, a culpa é tua. A tempestade nas tuas finanças, a culpa é tua. Tudo é culpa tua. Eu vou clamar a Deus. Vocês não sei. Vou clamar a Deus. E Ele vai me entender, Ele vai resolver. O diabo está dizendo que eu estou perdido. Não estou aqui para obedecer o diabo. Eu não me movo pela situação. Eu não me movo por aquilo que o diabo bota na minha mente. Eu não me movo por aquilo que os vizinhos falam.
Às vezes saem os rumores dentro da empresa, nós trabalhamos em empresa há muito tempo, sai aqueles rumores, vai dar demissão. E o cara já começa a se desesperar, vou viver do quê? Né? É assim, né? A rádio corredor pega, pronto. Eu não me movo por aquilo que eu escuto no corredor, por aquilo que eu escuto a vizinha falar. Eu não me movo por ameaça de Satanás. Não me movo. Eu me movo pela minha fé. Esse é o meu posicionamento. O resto é forma humana. E Deus tem trabalhado muito a nossa vida isso. Como é que nós vamos lidar a nossa fé? A nossa fé, ela sustenta, ela é poderosa, é o instrumento de Deus. A fé é o instrumento de Deus na terra, para o seu operar. Então, de que forma que nós estamos usando essa arma poderosa? Isso é posicionamento. E aí, uma pessoa se posiciona, tem que sair daqui hoje dizendo isso. Satanás, tu pode dizer o que tu quiser. Eu não acredito em ti. Satanás, tu pode dizer o que tu quiser, mas eu não estou aqui para te obedecer. Porque se ele diz para ti que tu vai falir, tu acredita, então tu está obedecendo. Né? Satanás, tu pode dizer o que tu quiser, a respeito do que tu quiser, mas eu não estou aqui para acreditar e para te obedecer. Eu me movo pela fé. Tem que sair daqui hoje com esse posicionamento. Tem que sair daqui hoje sabendo quem tu é. Eu clamo a Deus e Ele me ouve e Ele me responde. Eu não preciso usar influência, dinheiro, intelectualidade, nada. É do céu que vem. É do céu que vem. Eu ajoelho, o céu se abre e é do céu que vem na hora. Eu ajoelho, o céu se abre e do céu vem na hora. Isso é posicionamento de fé. O resto é forma humana. O resto é a mesma fé que qualquer um tem aí. Mas tu não vai conseguir. Realmente, eu não vou conseguir e não estou nem pensando em conseguir. Porque quando eu entreguei a minha vida para Cristo, o conseguir, eu entreguei para Ele também. O conseguir, eu entreguei para Ele também. Te coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Aquele outro tinha um monte de luzinha bonitinha, era até mais barato. E ainda piscava assim. Acho que estava estragado, porque era mais barato. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Tem uma forma de tu vencer o inferno. Tem uma chave tremenda. É tu dizer assim, eu sou feliz. É tu dizer assim, eu sou feliz e eu vou viver na minha vida. Eu vou viver no meu casamento. Eu vou viver nas minhas finanças. Eu vou viver no meu futuro. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. O diabo não tem autoridade sobre isso. O diabo não tem autoridade sobre essa fé. Eu sei que eu sou feliz e eu viverei ainda feliz. O dia pode estar difícil. Questões podem se levantar. Leões vão guerrear contra mim. Vão guerrear contra a minha casa. Mas eu não vou abrir mão de nada, Satanás. Diabo, eu não vou abrir mão de nada. Eu não desisto de nada. Eu não estou aqui para acreditar em ti. Eu não estou aqui para abrir mão de coisas que Deus me deu e daquilo que Ele ainda vai me dar. Satanás, tu pode dizer, diga para ele agora, Satanás, tu pode dizer o que tu quiser.
mas eu não estou aqui para te obedecer. Vão guerrear, sim, mas eu não vou abrir mão. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. E isso me faz revestido. Isso me faz alguém revestido do poder e da autoridade de Cristo. Eu vou ser curado. Eu vou ser tratado nas questões que precisam ser tratadas na minha vida. Eu recuso agora a forma humana de fé, que uma hora crê e daqui a pouco não crê, uma hora aceita, daqui a pouco já não aceita. Eu vou ser curado, porque eu vou clamar a Deus e Ele vai me curar. Eu vou ser prosperado, porque eu vou orar a Deus e Ele vai abrir o seu céu e Ele vai me prosperar. Oh, eu não posso desistir. Tu tem que sair daqui hoje com isso muito certo na tua mente. Eu não posso desistir. Eu estou na tempestade. Eu estou sob ataque. Essa coisa toda está demorando. Mas Satanás, tu não vai colocar a tua vontade na minha mente. Satanás, tu não vai colocar na minha mente a vontade de desistir. Satanás, tu não vai conseguir colocar na minha mente a vontade de voltar atrás. Ei, eu não posso desistir de nada. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso abrir mão de nada. É a fé que me move. É a fé que me move. Satanás, não é o que tu está dizendo, não é o que tu está mostrando, é a fé que me move, é a fé que me anima, é a fé que me sustenta, é a fé que me faz muito mais do que um vencedor. Essa é a promessa de Deus. E a partir de hoje só tem um posicionamento na minha vida, um posicionamento de fé. A partir de hoje, a partir de agora, só tem um posicionamento, é o posicionamento de fé. E eu quero dizer para ti de novo: de onde menos tu espera, escuta, da onde menos tu está esperando, Deus vai mandar a tua vitória. Deus vai mandar a tua vitória naquelas questões, através daquelas questões que talvez tu já estava pensando em desistir. Deus vai mandar a tua vitória. Ele vai te surpreender. Ele é um Deus que surpreende. Deus, nós cremos que Tu estás presente. Nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco. Nós cremos, Senhor, que Tu governas, Senhor, todas as coisas. Tu governas, Senhor, a nossa vida. Oh Deus, nós estamos num mundo, Senhor, que é cheio, Senhor, de desafios, que é cheio de ataques. Mas, Senhor, nós cremos, Senhor, que nós estamos revestidos do Teu poder, Senhor. É verdade, nós estamos num mundo que todos os dias nos desafia, que todos os dias tenta nos derrotar, tenta nos parar, tenta nos fazer desistir de tantas coisas. Mas, Deus, nós cremos, Senhor, que Tu governas, Senhor, a nossa vida, Senhor. Não são as situações. Não são as situações que governam as nossas vidas, Senhor. É Tu que governas, Senhor. Vem estar conosco, Deus. Oh, vem estar conosco, Senhor, cada vez mais. Vem estar conosco, Deus, endireitando, Senhor, tudo aquilo que precisa ser endireitado, tudo aquilo que está desorganizado, Senhor, na nossa vida. Esperamos em Ti, Deus. Esperamos em Ti. Vem, Deus, com o Teu socorrer. Acampa, Deus, os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor de cada casa, cada vida, Senhor. Guardando, Senhor, as vidas, guardando, Senhor, as famílias. Guarda, Deus, as famílias. Guarda, Senhor, os casamentos, Senhor. Vem com Tua mão de poder, Deus. Oh, Deus, Tu és poderoso, Pai. Deus, nessa noite, eu ministro Teu céu aberto, Senhor, sobre as vidas.
Ministra o teu céu aberto, Senhor, sobre as famílias, sobre as casas. Vem com a tua mão de poder, Senhor, trazendo, Senhor, o livramento, trazendo, Senhor, o descanso, trazendo o alívio, Senhor, nas vidas. Toma mais, Senhor, os nossos corações. Toma mais e toca mais, Senhor, as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias a Ti, Senhor. Toca mais as vidas, Deus. Toca mais as famílias, Senhor. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar de lutar. Não é tempo de ouvir o que o inferno tem para dizer. O inferno vai falar, mas tu não tem que acreditar. O inferno vai mandar, mas tu não tem que obedecer. Oh Deus, pelo teu poder, Senhor. Eu ministro, Senhor, o teu poder, Senhor, tocando as vidas. O teu poder, Senhor, tocando, Senhor, os relacionamentos conjugais, famílias, Senhor. Abençoa, Deus, as vidas, abençoa as famílias. Abençoa, Deus, a saúde. Libera, Senhor, uma unção de cura. Uma unção de cura nesse lugar. Libera, Deus, uma unção de cura, Senhor, na vida dos irmãos que estão nos assistindo agora. Eu ministro uma unção de Deus sobre a tua vida. Eu ministro uma unção de Deus, o poder de Deus te tocando agora, trazendo a solução, trazendo o milagre. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, estou te abençoando, profetizando sobre a tua vida, a tua descendência, a tua geração, em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Um forte aplauso para Cristo.